Todos encontraram? Amém. Mas deixa o livro aberto, Josué capítulo
Deus, o Senhor, Ele já nos conhece. E você que está aqui nessa noite, você pode se sentir uma pessoa especial para Deus. Porque Deus, Ele te chamou para você estar aqui. Porque Deus, Ele te escolheu para que você pudesse ter a oportunidade de estar no lugar de honra, de se assentar à mesa, de ser um príncipe, de ser uma princesa, de se assentar à mesa com o Senhor. E Deus, na terra, Ele chamou pessoas especiais para fazer determinadas coisas. E a Bíblia é interessante porque ela cita alguns homens que o Senhor, desde criança, Ele escolheu pessoas especiais, que Deus escolheu para estar à frente do seu povo. A história de Moisés. Moisés é um homem, creio aí que bastante conhecido, tanto é que tem uma novela aí na Record, né, que está fazendo aí está falando, contando sobre a vida de Moisés. Mas antes de voltar para Moisés, vamos falar de José. Quem foi José? José, irmãos, ele era um homem especial tanto para Jacó quanto para Deus. Porque desde pequeno Deus já tinha escolhido a José. Porque José, ele tinha algo muito grande para fazer no meio da família dele. E José, como um filho especial para Jacó, ele teve instruções especiais. Ele começou a aprender a língua egípcia, a escrever, a ler, a escrever. José, ele cresceu como um homem sábio. Mas por que tudo isso? Porque José, ele foi um homem que foi levantado para livrar o povo de Deus da fome que viria sobre o Egito. Ele trouxe a família dele para o Egito nos 7 anos de miséria que houve sobre a terra. E depois de José, Moisés, que foi criado na casa de Faraó pela filha dele, porque havia um decreto do rei para matar a todos os primogênitos hebreus, todos os homens nascidos, eles eram jogados no Nilo e dados como alimento para os jacarés, para os crocodilos. Mas Deus lhe tocou no coração de Joquebede, ele colocou Moisés num barquinho improvisado. Por quê? Porque Deus, ele tinha um plano especial para Moisés. Porque quando Moisés nasceu, Deus é onisciente, ele já vai ver. Ele vê o que acontece lá na frente. Ele viu que Moisés ia crescer um jovem valente, valoroso. Ele falou: esse é o meu escolhido. Deus, ele estava preparando Moisés para uma coisa muito grande que viria. Irmãos, Deus, ele está te chamando aqui nessa noite porque Ele quer que você se prepare para uma grande coisa que venha. É por isso que você está aqui nessa noite. Nenhuma pessoa vai para a batalha sem antes ela aprender. Deus, ele chama você, mas você começa a subir de nível aos poucos. É como aquele time de futebol que entra em campo, que o técnico coloca ali todas as peças ali para poder ganhar, para que o time saia vitorioso. Então, para o time ser campeão, ele tem toda uma estrutura, ele vai passando por níveis até chegar ao nível de campeão. A mesma coisa você, igreja, para você ser um vitorioso. Cada dia mais Deus vai te dando um pouquinho mais de coisa até que você possa suportar e alcançar a bênção que você tanto deseja. Aleluia. E Deus, ele escolheu ali, depois de Moisés, ele escolheu aquele que levaria o povo para a terra prometida, para a terra que emana leite e mel. Só que o povo, para conquistar a vitória, ia ter que passar muitas terras, enfrentar outros povos, outras tribos.
Irmão, para se conquistar algo é com luta, é com batalha. Irmão, você está no campo de batalha. Não pense que você vai conseguir as coisas sentado. Deus, Ele chamou você começando como um soldado reco, e assim você vai subindo de nível, até você vai estar numa capacidade de que nada mais vai afligir a sua vida, porque você está firmado na rocha, porque você alcançou o patamar maior diante de Deus. Feliz é o homem e a mulher que alcança a graça diante dos olhos do Senhor. E quando Deus ele chamou a Josué, Deus aqui, nós vamos ler agora, ele passou algumas instruções para que Josué ele fosse vitorioso. E essas instruções Deus está passando para mim e você nessa noite. Amém. Para que eu e você, nós possamos sair daqui com as ferramentas na mão, prontos para a vitória. Amém? Amém. Nós vamos ler Josué capítulo 1, versículo 5. Nós vamos ler o 5, o 6, o 7 e o 9. Diz assim: nenhum se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais e daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Versículo 9: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus ele deixou aqui algumas instruções, assim como imagine aquele soldado americano que foi chamado para ir guerrear contra o mundo árabe, contra aqueles muçulmanos terroristas. Imagine, soldado, quando estiver encurralado, faça isso, faça aquilo. E aí o soldado, quando ele vai para a batalha, ele leva toda uma instrução, e cada soldado ele já sabe o que ele vai fazer. Cada soldado ele tem uma instrução. O soldado não pode fugir daquilo, porque se ele fugir da instrução do soldado, toda a guerra ela fica comprometida. Então Deus deixou algumas instruções para Moisés. Moisés, ou Josué, você vai guiar a partir desse momento o meu povo. Mas vai acontecer alguns momentos da sua vida que você vai ter que tirar a espada, que você vai ter que lutar, vai vir o desânimo. Mas você não desanima, você continua. Você continua. Irmãos, Deus reconhece você. Ele sabe que a qualquer momento você pode desanimar, você pode parar. E é por isso que Ele te trouxe aqui nesta noite, para ouvir aquilo que Ele tem para você. Irmãos, o que é se esforçar? Se esforçar é você empregar uma força maior naquilo que você está fazendo. É como aquele aluno, é como aquele filho que chega em casa, fala: filho, você tirou 9, por que você não tirou 10? Não, mãe, eu estou me esforçando. Ou seja, aquele aluno que está estudando, está procurando, ele está correndo atrás, para que ele possa alcançar o desejado. Não se esforçar é você buscar uma força da onde não tem. Irmãos, você acha que esse salão foi levantado facilmente? Não, esse salão foi levantado com esforço. Quem é que já teve a oportunidade de encher laje? Encher laje é coisa terrível, você tem que fazer um esforço tremendo. O cimento ele corta toda a mão, fora o peso. Você tem que se esforçar para você levantar a sua casa.
você tem que se esforçar. Irmãos, o que eu estou querendo falar para você, se você quer a vitória nesta noite, você tem que se esforçar. Você não vai alcançar a vitória se você continuar sentado, se você continuar só olhando para o lado, olhando para a vida do irmão. Você olha para o carro do pastor, você olha para o sapato da irmã, você coloca no seu coração, como eu queria ter o tamanco daquele, puxa o cabelo da irmã, ela fez escova, eu não tenho dinheiro, puxa vida. Irmãos, o que você está fazendo? Você já viu o que foi que o irmão fez para ter um carro? Você já fez o esforço que a irmã fez para conquistar a casa, para conquistar na posição que ela está? Ela esforçou, ela estudou. Irmãos, Deus, Ele quer que você saia daqui vitorioso, mas Ele quer que você se esforça. Para falar com Deus, você tem que subir um monte. Você não vai falar com Deus sentado na sua casa. Tem muitos irmãos que o irmão dá 6. O irmão não vai para a igreja, o irmão fala, 6 horas por mim. Ah, mas você vai hoje, 6 horas por mim, 6 horas por mim. Então o irmão dá 6. Ele só pede oração para os outros, mas ele mesmo não busca Deus. Tem irmãos que querem vitória, mas o que está fazendo? Nós queremos ver esse trabalho crescer, mas esse trabalho só vai crescer a partir do momento em que eu e você se esforçar. E o que é que eu e você nós estamos fazendo para que este trabalho cresça? No que você está se esforçando para que a sua vida ela tenha uma melhorada? Você, igreja, você, meu irmão, você, minha irmã, você não vai melhorar olhando a bênção do irmão. Deus, Ele quer que você seja abençoado. Deus, Ele quer te dar a bênção para você. Assim como a salvação é individual, a bênção também é individual. Deus, Ele quer ver o seu esforço. Deus, Ele quer ver você buscando, batendo, porque aquele que bate, aquele que procura, Ele encontra. Glória a Deus. Graças a Deus. Porque muitas das vezes a gente fica sentado, reclamando, murmurando. Mas Deus, Ele está te falando para você nesta noite. Esforça-te, meu filho. Esforça-te, porque grande é a tua peleja. Amém. Deus sabe da luta que você vai enfrentar lá fora. Você não sabe o que está te esperando amanhã no serviço. Você não sabe o que está te esperando amanhã lá na escola. Então se esforça. Te prepara. Busca força em Deus hoje, para que você esteja preparado para a luta. Amém. O povo de Deus lá, ele foi instruído, porque eles tinham que atravessar por outras terras inimigas para chegar até a terra, que era a terra da vitória. Irmãos, você, para chegar na vitória, você vai passar por muitas coisas, mas se esforça no caminho, não pare, não desista. Jesus, ele falou na palavra: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci, vós também vencereis. Deus, Ele sabe que você vai passar por aflições, que você vai passar por provações, mas Ele não quer que você desista, mas Ele quer que você se esforce. Esforça-se um pouquinho mais. Está difícil? Esforça um pouquinho mais. A vitória está próxima? Esforça-te um pouquinho mais. Amém. Outra instrução que Deus Ele deixou para Josué: não desanime. O povo para desanimar face ao povo de Deus. Tem muitos que não estão aqui hoje porque ele foi vencido pela dor. Irmão, se você não olha na cara dele, não vou para a igreja amanhã porque o irmão me cumprimentou na rua. Aí eu pergunto para você: que crente é você? Você está firmado na onde? Você está firmado na rocha? Ou você está firmado na vida do irmão, da irmã? Porque muitas das vezes é notório você olhar no rosto do irmão, ver o desânimo. Meu Deus do céu, o desânimo ele contagia. Ele contamina o desânimo. Eu fujo lá no meu trabalho. Quantas pessoas desanimadas que chegam perto de mim, eu procuro fugir. Porque se a pessoa chega perto de você, tá difícil, você tá difícil mesmo, ai não sei o que. Aí você começa a reclamar junto. Irmão, se você olhar para o seu problema, você desanima. Se começa a doer aqui, ali, você fica procurando enfermidade no seu corpo, você desanima, você não anda. Irmãos, não olhe para os cuidados dessa vida, porque se você
você olhar para os cuidados dessa vida, se você olhar o que está acontecendo lá fora, você vai desanimar. Verdade. Não desanima, igreja. Continua firme no teu propósito, não desanime. O teu inimigo pode se levantar, ele pode fazer infâmia contra você, mas não desanime, não murmura, porque a tua vitória está próxima. Se você desanimar, você está dando indício de que você está abrindo mão, e não é isso que Deus quer para você. E no último versículo lá fala: não pasmar, irmãos, a não se assustar com os acontecimentos deste mundo. Ele falou para Josué: vocês vão enfrentar povos maiores, mas não pasmem com o tamanho do teu inimigo. Igreja, não fique espantado nesta noite com o tamanho da adversidade, porque quem tem que ficar espantado com o tamanho do seu Deus é o teu inimigo nesta noite. É o teu inimigo que tem que ficar pasmado com o que vai acontecer na sua vida. Não fique espantado, não fique com medo, não fique atemeroso, porque a Bíblia fala em Salmo que o caminho do ímpio desaparecerá, mas Deus, Ele conhece o caminho do justo, e o justo Ele prosperará no seu caminho. Não pasme, não te espante com as coisas dos acontecimentos deste mundo. Esforça-te, tenha bom ânimo, porque muitas coisas nós vamos passar, mas se a gente não se esforçar, não desanimar, não vai acontecer nada. Muitos de nós quer a bênção, mas não quer se esforçar, não quer subir no monte. Igreja, tome uma posição nesta noite. Não fique conformado com a sua situação, não fique conformado, mas esforça. Você quer alcançar a bênção? Esforça, busque, trabalhe, corra atrás, porque como aqui, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares, irmão. Onde quer que você vá, a mão de Deus já está te acompanhando. Você tem o alvará de Deus, porque quando Deus te levantou, Ele te levantou para ser vitorioso. É como eu falei aqui nessa noite, Deus Ele te levantou porque você é especial para Ele, porque Ele viu algo especial em você. Talvez aí, pastor, nós não vamos ver com o olho da carne, mas Deus Ele olha o coração do homem. Varão valoroso, o Senhor é contigo. Apressa-te em correr na direção de Deus. Esforça-te e tem bom ânimo, não desanime, não tenha medo dos acontecimentos, das coisas que vão vir sobre você, porque o maior é aquele que está com você do que aquele que está no mundo. Amém? Amém. E assim eu agradeço a oportunidade, em nome do Senhor Jesus, as palmas vão ao Senhor. Amém? Mas eu, igreja, palavra poderosa essa de Josué, né? Quem é que vai sair daqui se esforçando? Amém. Quem é que vai sair daqui com bom ânimo? Amém. Eu vou sair. Eu recebi a palavra no meu coração. Josué é um dos livros que eu admiro muito. Josué, Elias, Moisés são livros que eu admiro muito. E cada vez que eu medito nesses livros eu aprendo demais daquilo que só o Senhor pode nos ensinar. Nós não podemos, eu, o Ricardo, o pastor, não pode, mas Deus pode. E através desses homens, Deus nos ensina. É só ficar com os olhos e ouvidos bem atentos e ouvir o que o Senhor tem para dizer, amém? Amém. Vamos orar mais um pouquinho? Amém. Vamos apresentar a Deus, né, as enfermidades. Não vou falar nossa, porque eu não quero ter enfermidade. Vamos apresentar a Deus se você tiver alguma enfermidade, alguém enfermo. Vamos apresentar a Deus se você tiver alguém ou conhecer alguém que está cativo. Vamos apresentar a Deus os hospitais. Vamos apresentar a Deus as pessoas que moram na rua, que nesse momento não têm o que comer. Nós vamos cear daqui a pouco aí um bolo maravilhoso. E pessoas que moram na rua não vão se alimentar hoje. Vamos orar e vamos pedir para Deus colocar um alimento para que eles possam se alimentar. Quem vai fazer essa oração junto comigo? Amém. Graças a Deus. Feche os olhos. Eleve o Senhor em oração.
Pai querido e Pai amado, Senhor, mais uma vez, Senhor, graças te dou, Pai. Quero te agradecer, Senhor, por permitir que eu esteja aqui, Senhor, e aprender mais um pouco de Ti. Pai amado, o Senhor sabe o trânsito que eu enfrentei, o gigante que eu enfrentei, Pai, mas ele perdeu. E eu estive aqui e pude me alimentar, Pai. Senhor, eu quero agradecer a cada vida também que se esforçou para estar aqui, que teve bom ânimo para estar neste lugar, nessa casa de oração. Pai querido, quero unir a minha fé com a de cada um aqui e apresentar a Ti, Pai, as pessoas que moram na rua, que não têm onde morar, Pai. Senhor, que nesse momento não fizeram sequer uma refeição, Pai. Muitos aqui já almoçaram, jantaram, e essas pessoas, Pai, nem um pãozinho puderam comer. Pai, por isso eu quero te pedir, Senhor, dá pão para quem tem fome, Pai. Senhor, eu quero te pedir também que o Senhor vai visitando a cada hospital, Pai. Cura, Senhor, os enfermos, Pai, porque o Senhor é o médico dos médicos. Senhor, cura o câncer, cura qualquer enfermidade, cura as feridas, porque só o Senhor é capaz, ó Pai. Senhor, eu quero te pedir, Pai, junto com a fé dos nossos irmãos, Pai, que o Senhor vai visitando os cativos, Senhor, nesta noite, Pai. Vai libertando, Senhor, todo inocente, Pai, que está preso, Pai. Que o Senhor vai fazendo, Senhor, que igual o Senhor fez com Paulo quando esteve na prisão. Liberta, causa um grande terremoto, Senhor, naquela cadeia e tira eles de lá, Pai. E mostra para aquelas pessoas que o Senhor é Deus, juiz dos juízes, Pai. Senhor, eu quero te agradecer e quero te pedir que cada um saia daqui, Senhor, com ânimo, Pai amado, para enfrentar, Senhor, os obstáculos e as dificuldades desta vida, Pai. Senhor, eu quero te pedir que dê a eles, Senhor, uma semana de paz e de vitória, Pai. Para mim também, ó Deus. Que nós possamos ter uma semana maravilhosa com essa palavra no coração que foi plantada hoje. Esforça-te, tem de bom ânimo. Não tu mandei eu, e o Senhor está mandando para cada um aqui. Esforça-te e tem de bom ânimo. Dessa forma eu quero agradecer, em nome do seu Filho amado Jesus, e que o grande amor de Deus, a graça salvadora de Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo venham estar com todos. E aquele que crê é mais que vencedor. Diz: Amém. O culto está encerrado e